E vamos embora, vamos ouvir Denise Gentil, uma das melhores economistas do Brasil. Prepare-se, eu avisei. Prepare-se, porque hoje muito será revelado nesta conversa com ela. Oi, Denise, bem-vinda, tudo bem? Olá, Mauro. Bom dia a você, a todos que nos assistem. Muito Alegria obrigada, grande. Mauro, pelo convite. É Obrigado, uma honra, obrigado a uma você. imensa satisfação, Mauro, poder conversar com você num canal em que se disputa a formação da classe trabalhadora, em que se defende de uma maneira incondicional os direitos dos trabalhadores. Então, isso para mim é somar algum esforço, é um privilégio. Entendeu? Obrigado, Denise, obrigado mesmo. A Denise é economista, doutora em economia pela UFRJ e é uma referência em pesquisas a partir da macroeconomia, com concentração exatamente em quê? Temas de nossa maior atenção, né? Política fiscal, seguridade social e desenvolvimento econômico. Ontem, Denise, conversávamos, a Denise, inclusive, preparou uma apresentação para nós, vamos mostrar aqui, muito, muito interessante. Mas falávamos um pouco sobre essa questão, né? Este olhar para a política econômica do governo, né? De onde vem essa política econômica do governo, que também não é o caso de ficar estigmatizando um ou o Haddad é filho da mãe, não é? Então, como é que você tem um olhar, antes de entrar na sua apresentação, o seu olhar mais largo, o seu olhar mais em perspectiva para o que está acontecendo na política econômica? Mauro, eu acho que a gente tem que puxar por alguns elementos que são mais estruturantes desse cenário que hoje a gente vive no século XXI, nessa já terceira década. Né? Eu acho que a gente tem que olhar, Mauro, para o fato de que nós somos, em grande parte, produtos da estratégia geopolítica dos Estados Unidos. Né? O fato dos Estados Unidos estarem hoje numa disputa pela hegemonia mundial com a China, numa disputa que é uma disputa militar, tecnológica, financeira, comercial e de hegemonia do dólar, faz com que exista sobre nós uma grande pressão. Há uma grande pressão sobre a periferia, né? Uma pressão que vem de fora, é isso que eu quero chamar a atenção, para os determinantes exógenos dessa nossa situação atual. Então, há uma pressão muito grande sobre nós, por quê? Porque é exigido da periferia que ela não apenas produza os produtos primários para exportar, né, commodities minerais, commodities energéticas, alimentícias, mas que ela também dê retornos excepcionalmente elevados para os ativos financeiros, particularmente os títulos da dívida pública, juros atípicos, juros pornográficos, se você me permite a palavra, né? Para poder compensar as perdas que os Estados Unidos estão tendo no seu sistema mundial. Não é? Lá, há várias décadas, desde o pós-guerra, uma queda acentuada da taxa de lucro da economia americana. Então, eles foram com toda a força para a periferia tentar recuperar a rentabilidade dos seus capitais e principalmente através de commodities baratas, mas também de ativos financeiros, certo? E para isso, né, o que acontece? Para isso exige-se da periferia o máximo retorno para esse capital externo e também para o capital interno. Então, impõe-se aqui dentro, e aí é que eu quero chegar no ponto, impõe-se aqui dentro, para esse capital especulativo que vem atrás de alto retorno, que não encontra mais na mesma medida que tinha durante o pós-guerra na economia americana, existe de nós uma profunda repressão fiscal. Uma austeridade fiscal que ela é seletiva, certo? É uma austeridade aplicada para os gastos sociais, aplicada para o investimento público. Né? Então, por que é isso? Por que é necessário fazer isso? Seletivamente. Porque se você pressiona para baixo os gastos com a população mais pobre e com o investimento público, você pode fazer o aperto monetário brutal. Você pode jogar a taxa de juros nas esferas, né, com a maior rentabilidade possível, e para isso você cria a ideologia do Banco Central independente. Aquele Banco Central
que está descolado das necessidades do povo, um Banco Central que é independente das necessidades da população e do projeto político que o governo, como uma plataforma política, se elegeu, ele é completamente independente de tudo isso, mas totalmente atrelado à elite financeira e, principalmente, ao capital especulativo internacional. Então, o aperto fiscal é necessário que seja seletivo nesse sentido, né? Para produzir a superexploração da força de trabalho. Porque quando você faz o aperto monetário, o que acontece aqui dentro? Você reprime a produção, porque o gasto público é o principal alavancador, né, do investimento privado. Para cada 10% de crescimento no gasto público, os investimentos privados crescem 14%. Quando você reprime isso, você passa a resfriar a economia. Então, o que você consegue com isso? Você consegue níveis salariais baixíssimos, certo? Uma superexploração, como eu disse antes, da classe trabalhadora, e mais do que isso, você encontra uma estrutura de política de resistência da classe trabalhadora muito mais frágil, e aí a flexibilização do mercado de trabalho vem como um abraço, certo? Você flexibiliza, então precariza, a plataformização, a uberização, né, a terceirização e todas essas mazelas que hoje tem o mercado de trabalho brasileiro, não seria possível se não houvesse uma política de profunda austeridade fiscal, certo? E mais do que isso, né, é necessário que essa austeridade fiscal provoque um retrocesso na estrutura produtiva, porque a colônia não pode competir com a metrópole, né? Então, ela não pode ter indústria, ela não pode ter investimento, blocos de investimento do Estado que voltem a reindustrializar o país. Olha, Mauro, a nossa indústria, na década de 80, ela participava com 27% do PIB. Quando começa nos anos 90, todo o processo de austeridade fiscal, a participação da indústria cai para 12%, 11% do PIB. A nossa taxa de crescimento, né, entre 1947 e 1980, era de 7,5% do PIB ao ano, taxa de crescimento chinesas. Entre 1981 e 2023, quando começam as políticas neoliberais, essas políticas de austeridade, taxa de juros alta, etc., a nossa taxa de crescimento cai para 2,2%. Qual é o teto do gasto? 2,5%. Porque é uma taxa desse período histórico neoliberal, né, de subserviência à metrópole. Né? Então, Mauro, a gente tem que recuperar isso do ponto de vista analítico, para saber que os nossos problemas não são apenas o ministro Haddad, na sua pequenez, na sua mediocridade, gerindo a política fiscal brasileira. Nós estamos num processo de subordinação financeira ao centro, que vem se construindo ao longo de décadas e que foi, né, consolidando uma estrutura de poder político, institucional e econômico que assegura um vasto domínio das finanças. E esse vasto domínio das finanças tomou conta dos aparelhos de Estado, tomou conta do Banco Central, tomou conta do Ministério da Fazenda, tomou conta do Legislativo, quer dizer, é um polvo com muitos tentáculos sobre toda a economia brasileira. Então, a gente tem que perceber que o arcabouço fiscal é um projeto geopolítico de submissão ao capital financeiro, ao capital especulativo, que se agigantou no centro hegemônico, que são os Estados Unidos, e que contamina a nossa economia, né, de tal forma que todo o processo de financiarização que aconteceu lá traz intensos processos especulativos para dentro do nosso país. Certo? Então, nós somos frutos, na verdade, de toda a dinâmica política e econômica norte-americana. Certo? Então, a nossa frente tem que ser, antes de mais nada, uma frente anti-imperialista. Porque se nós não fizermos uma frente anti-imperialista de soberania nacional, nós nunca vamos conseguir vencer um arcabouço fiscal, um Banco Central independente e todas essas estruturas de fragilização do mercado de trabalho e de superexploração da força de trabalho que derivam daí, né? Nós nunca vamos conseguir. Por quê? Porque
esse cerco, essa vigilância sobre a periferia ficou extremamente aguda. A presença do Trump está deixando isso mais explícito. Mas isso já vem assim no século XXI, né? Esse aumento da agressividade, o aumento da agressividade militar, o aumento da agressividade financeira, né? A hegemonia do dólar. Acabamos de sofrer, ainda estamos sofrendo, um profundo ataque especulativo que não conseguimos fazer baixar a taxa de câmbio. Você entende? Então, nós nos alimentamos, aqui a elite financeira local, né, se alimenta desse processo de financiarização no centro e reproduz aqui dentro numa escala absolutamente brutal. Denise, eu acho que é a apresentação mais impactante e resumida que eu vi até hoje sobre esse processo que nós estamos vivendo, porque é isso, né? Falei um pouco sobre isso esses dias. Quando você está vivendo o dia a dia, um dia atrás do outro, você não consegue enxergar, tem que dar um passo atrás e aí olhar o processo histórico. Você deu uma aula para nós aqui, Denise, estou muito impressionado. E o que você está dizendo para nós é que o Fernando Henriquismo venceu, né? Porque se você pegar na origem, esta política, este alinhamento vai surgir no governo Fernando Henrique, com Clinton nos Estados Unidos, com Tony Blair na Inglaterra, ou seja, são as forças que tinham uma aura de social-democratas que vão estabelecer esse processo de financiarização acelerado e, no caso aqui das elites brasileiras, de subordinação da financiarização local ao processo global sob comando político de Clinton e Tony Blair. E aí é muito interessante, porque você traz um elemento importante para a gente repensar também o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? É que esse processo veio Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e continua com Temer. Ou seja, é uma linha contínua na história brasileira a partir da década de 90, no século passado. É muito, muito impactante o que você traz para nós. Agora, sim. Denise, pergunta para a gente ir para a sua apresentação. Não dava para fazer diferente, é isso? Nós estávamos condenados a isso? Não tinha alternativa? Não tinha correlação de força, para usar uma palavra que o governo gosta muito? O não ter correlação de forças é um pleonasmo, né? É um eufemismo para essa política de complacência com a elite financeira, essa política de adesismo ao capital especulativo, essa política de cumplicidade com a hegemonia americana, né, com a elite financeira local e internacional. Claro que outro fim de mundo é possível, né, Mauro? Vamos construir outro fim de mundo. Já que o mundo vai acabar, vamos construir outro fim de mundo. Certamente, Mauro, que é possível, desde que a gente consiga fazer a construção da consciência da classe trabalhadora do que verdadeiramente acontece. Mas acontece que uma parte, né, da classe trabalhadora foi cooptada por esse discurso da social-democracia brasileira, né, que acha que se você fizer um verniz de política social, se você der BPC, Bolsa Família, uma aposentadoria razoável, está salvo, né, a cada eleição, está salvo que você vai conseguir um adesismo dessa população, fantástico, porque você vai fazendo uma administração da pobreza, né? Você nunca consegue superar a pobreza, você vai fazendo uma gestão da pobreza, que na verdade é uma gestão da riqueza financeira, né? É uma gestão do neoliberalismo, certo? E a população que é cooptada, ela se sente atendida nos seus anseios com esse minimalismo, esse verniz, né, de civilizatório, esse verniz de humanismo, né? Quando, na verdade, nós estamos fazendo uma política de descarte da nossa juventude, de descarte do melhor, do auge da nossa força de trabalho. Nós estamos vivendo o ápice da nossa pirâmide demográfica, de jovens com idade para trabalhar, certo? E nós não tratamos esse jovem de maneira digna, né? Não damos a ele escolaridade. O povo brasileiro sofre no Sistema Único de Saúde, né? Não há bolsas de estudo suficientes para os jovens se qualificarem. Você entende? Então, nós estamos descartando essa população, porque ela está aí presa a um mercado de trabalho informal, precário, desestruturado, não é?
com altos níveis de rotatividade, sem nenhum direito, né, na completa falta de regulamentação sobre esse mercado. Então, nós estamos tratando a população brasileira muito mal e passando pano em todas essas mazelas e feridas da classe trabalhadora com transferência de renda. Olha, Maia, eu não quero ser mal entendida. Eu acho que tem que existir as transferências de renda, mas elas são um paliativo apenas. Elas não são a recuperação dos nossos problemas estruturais, que é estar sob um regime de acumulação comandado pelas finanças, que é estar sob um regime de subordinação financeira, de uma financiarização subordinada, né, comandada por taxas de juros elevadíssimas e por um arcabouço fiscal que a reforça, certo? E nós perdemos esse debate que dá crítica ao neoliberalismo, esse debate da crítica da atuação do império sobre nós. Nós perdemos o debate global, né, que nos coloca... Isso foi tão caro para os estruturalistas, isso foi tão caro para a Lenin, sabe, para a esquerda da América Latina, e nós perdemos. Né? O partido que está aí no poder, o PT, ele ignora essas ideias e, portanto, ele não tem pensamento estratégico. Você percebe? Todas as matérias que você mostraram hoje foi o quê? A ausência de soberania, a ausência de pensamento estratégico, a ausência da capacidade de se unir, né, de ir em busca do aliado para enfrentar essa situação de violência brutal dessa máquina de guerra e máquina financeira que os Estados Unidos impõem sobre o mundo, né, e com a qual nós precisamos romper. Nós precisamos, em resumo, Mauro, implodir o neoliberalismo e não reforçá-lo. É isso aí. Perfeito. Nossa, estou muito impactado com a sua apresentação. Mais gente aqui, Ana Monteiro. Mauro, a entrevista com a Denise Gentil precisa de cortes para circular muito nas redes. Não, haverá muitos cortes realmente da entrevista. Realmente muito forte a tua fala aqui, a tua explicação, como você desnuda para nós, né, aquilo que está acontecendo. Muito legal, Denise. Obrigado mesmo. Vamos para a sua apresentação. Só uma observação, mas aí só para registrar, e aí a gente vai direto para a apresentação dela. Veja o que a Denise falou. Importante, gente, ter essa dimensão. A transferência marginal de renda que acontece via BPC e Bolsa Família, por que ela é marginal? Porque ela não tem peso. Então, ela é irrisória, perto desse processo de financiarização que ela vai mostrar. A transferência marginal de renda, ela é importante? É, porque senão as pessoas morrem, né? Do jeito que a coisa tá. Se não tiver o BPC, se não tiver a Bolsa Família, as pessoas simplesmente morrem de fome. É isso que acontece. Então, ela tem esta importância, mas ela não significa mudança da estrutura da distribuição de renda no país. Ela é como se fosse benemerência, né, para os mais pobres. É disso que se trata, e o que a Denise está dizendo é que precisa mudar a estrutura do país, num processo de financiarização sem precedentes. Mostra para nós, Denise. Mauro, esse gráfico, nessa figura, ela foi retirada da matriz de patrimônio financeiro do Banco Central. Tá? É uma coisa muito escondida, as pessoas pouco falam sobre ela, mas ela começa em 2018, né? Os dados disponíveis estão em 2018. Ela mostra a evolução do patrimônio financeiro no Brasil, de 2018 a 2024. E ela é absolutamente brutal. Quer dizer, é para você ver a magnitude do processo de enriquecimento dessa elite financeira. O crescimento desse patrimônio financeiro é de 21% entre 2018 e 2024, certo? Tanto que ele passa de 59,8 trilhões em 2018 para 72,3 trilhões em 2024. Ou seja, em 2024, o patrimônio financeiro dessa elite é 7 vezes o PIB do Brasil, Mauro. Nossa. Ó, observação, duas. Primeiro, isso aqui você não vê em lugar nenhum, tá? Essa consolidação desses dados foi feita pela Denise, tá? Então é algo exclusivo aqui para nós no Manhã Brasil, nesse momento, claro que vai sair através de outras formas, e começa em 2018, porque não tinha dados anteriormente a 2018, né, Denise? Sim. Tá. E o que é esse? Do que é composto esse patrimônio financeiro aí?
de títulos da dívida pública, debêntures, derivativos, ouro, ações, empréstimos bancários, seguros, fundos de pensão, fundos de previdência, está tudo aí dentro, certo? E o que é interessante de observar é que 56%, portanto, a maioria desse patrimônio financeiro que está aí, está nas mãos das sociedades financeiras. O que são as sociedades financeiras? As sociedades financeiras são os fundos de previdência, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os fundos de saúde, os planos de saúde, certo? Fundos de investimento, fundos múltiplos, fundos de ações, né? Fundos imobiliários, é isso que compõe a riqueza financeira do país, né, Mauro? E outros 20% estão nas mãos da família classe A, né? Triple A, como a gente conversou antes, né? Quer dizer, aquele pessoal que está no 0,1% entre os mais ricos da nossa pirâmide social. E 15% desse patrimônio, veja bem, não é pouco, é 15%, está nas mãos de estrangeiros, que na matriz a gente chama de resto do mundo. Você entende? Como? Aí é que eu falo para você, o resto do mundo vem se alimentar aqui, né, das nossas riquezas. Então, há uma brutal transferência de renda para o centro hegemônico e para as elites financeiras, que os indicadores de desigualdade social, Mauro, ainda não captam, certo? O índice de Gini, por mais que você traga para dentro dele as declarações de imposto de renda, pessoa física, onde tem alguma demonstração do patrimônio financeiro das pessoas e da renda financeira, é só ali pessoa física. Né? Denise, sim, entendi. Entendeu? Então, o índice Gini, então, está referido unicamente à pessoa física. Ele não olha para a estrutura econômico-financeira do país como um todo. Não, o índice de Gini está muito mais ligado, vinculado à renda dos assalariados, certo? Quando ele vê, ele olha, né, a renda dos domicílios ali, né? Falta incorporar esse patrimônio financeiro enorme nesse índice. E quando você incorpora, existe um estudo muito importante já sendo construído por um aluno da pós-graduação, não vou nem falar a palavra, mas é o IBGE. Né? O IBGE tem uma Escola Nacional de Ciências e Estatísticas absolutamente fantástica, né? Em que os professores são de altíssimo nível. Então, as teses de doutorado e a dissertação de mestrado que saem lá são importantíssimas na avaliação da desigualdade social e de vários indicadores econômicos, como todos nós sabemos. E já está se chegando à conclusão que nesta quadra, neste século XXI, não houve em nenhum momento, só em talvez 2 anos, uma queda da desigualdade. Quando você incorpora essa riqueza financeira, o índice de Gini não cai, ele sobe. Você entende? Então, isso o que você está me dizendo é que desde 2000, ou seja, nos governos 2003, Lula, todos, no governo Temer, no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, não houve, ao contrário da propaganda, qualquer queda, exceto em 2 breves momentos, qualquer queda na desigualdade do país, é isso? Exatamente. Né? Não houve porque, você está vendo, o brutal enriquecimento da elite financeira nesse processo de financiarização. Agora, né? Denise, primeira observação, veja se eu estou certo. O que você está dizendo é que 56% do patrimônio financeiro do Brasil está na mão dos bancos, fundos de investimento, planos de saúde, corretoras, blá, blá, blá. 56%. 20% está nas mãos do topo da pirâmide, 0,1% pessoas físicas, famílias, né? Esses family offices, né? Esses escritórios, né? de gestão de fortunas. E aí, 15% na mão de estrangeiros. Portanto, dá 91%. Acabou. Né? A riqueza está aí, ela corresponde a 7 vezes o PIB do Brasil, e me chama a atenção nesse número que você traz aqui, Denise. A curva volta de concentração, porque isso aqui é a concentração
né, da renda, do patrimônio no Brasil. Ela volta a crescer aceleradamente aqui no último ano do governo Bolsonaro e nos 2 primeiros anos do governo Lula, ou não? Então, ela tem uma estabilização, até uma ligeira, né, queda entre 2020 e 2022 e dispara, né, em 2023 e 2024. Você vê? Como é que você explica esse aumento da concentração e desse patrimônio financeiro na mão dos fundos bilionários, milionários, muito ricos do Brasil? É o processo de acelerada financiarização, que é o quê? Os capitais das empresas, sejam elas financeiras ou não financeiras, eles se dirigem predominantemente para ativos financeiros, né? Para os títulos da dívida pública, para a Bolsa de Valores para comprar ações, para os derivativos, né? Para os debêntures, ao invés de se dirigir para a produção de produtos, de serviços e para a geração de emprego. Então, ela vai se concentrando nas mãos da elite com todo o apoio e o reforço do Estado. É o Estado que está gerindo essa elite financeira. E a cada vez que o Banco Central sobe a taxa de juros, é a festa. Certo? É por isso que essa elite resiste tanto. Né? É porque ela não encontra uma oposição, ela não encontra uma resistência, certo? Governo após governo. Né? O que acontece? É uma subserviência cada vez maior e, claro, a riqueza financeira tende a aumentar, porque isso é uma correlação de forças mesmo, né, Mauro? Isso é luta de classes, certo? Isso é luta de classes, em que o aparelho de Estado está todo na mão, os aparelhos de Estado, todo nas mãos dessa elite financeira, e nós temos um conjunto de tecnocratas absolutamente de direita, né? E aqueles que chegam lá deixam de ser de esquerda rapidamente, né? Rapidamente se acomodam nos seus cargos, né? E com todas as desculpas mais variadas, certo? Se submetem e passam a gerir essa riqueza, como todos os governos anteriores. Chocante, Denise, muito impressionante mesmo. Se você mesmo. passar o próximo... Vou passar, só registrar aqui, o Alexandre Brito 12, diz aqui, Mauro, humildemente, pergunte à professora Denise da possibilidade dela participar de um grande debate aqui no canal Jones Manuel com Ciro Gomes e Elias Jabur. Isso é urgente, o Lula 5 já está indo. Vamos ver. Calma. Gustavo Calori, olha aqui, Denise me convenceu a estudar economia esse ano. Legal, Gustavo. Isso é muito bom. Não, economia política, por favor. Max Zerbe chega aqui como novo membro. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. E o Silvano diz: o que a Denise mostra, então, é que o aumento da taxa de juros é mais um movimento para elevar ainda mais a curva do acúmulo do patrimônio financeiro. Claro. Exatamente, isso mesmo. Vamos para a próxima, as próximas tabelas. Isso é tabela ou gráfico, Denise? É gráfico. Gráfico, tá bom. Gráfico que derivou de uma tabela. Eu sou jornalista, tá? Não, Mauro, poxa, isso é só uma brincadeirinha aí, né? Vamos lá, não, vai lá. Eu adoro, eu não gosto só de argumentar, eu gosto de provar empiricamente, né? Perfeito. Há uma certa obsessão pela prova empírica entre os economistas. Perfeito, fundamental. Senão você não ganha essa credibilidade. Então, olha só, nesse gráfico de cor marrom, é a evolução do patrimônio financeiro só das sociedades financeiras. Aquilo que você falou antes, os bancos, os fundos, etc. Certo? E o que acontece aí? Esse patrimônio financeiro, ele cresce 20% nesse período. E do lado está o patrimônio financeiro das famílias ricas. E o salto é de 83% nesse crescimento. Então, é uma coisa assim absolutamente absurda. Como é que você aumenta o patrimônio das famílias em 83%, né, nesse espaço de 7 anos? Certo? É inimaginável, né? Isso aí tem o quê? Dividendos, né, que vêm das ações, tem os títulos do Tesouro Direto, tem os títulos da dívida pública com todos os prazos, etc. É disso que vive, né, essa elite que não sua uma gota de suor para ganhar isso. Mas, para pagar uma aposentadoria, uma pensão para a classe trabalhadora, exige 20 anos de contribuição, certo, dos homens, 65 anos de idade. Né? O cara tem que... Porque repare bem, Mauro, juros é transferência de renda. Assim como o Bolsa Família e o BPC são transferência de renda. E o que é interessante, né? Você
sataniza as transferências sociais como um gasto extremamente elevado, mas não sataniza as transferências de juros. Porque os gastos sociais, supostamente, causariam inflação, mas os gastos com juros não. Olha que legal! Todos dois são transferência de renda, mas um causa inflação, o outro não, ao contrário, o outro diminui a inflação. Olha que interessante. Isso é uma ironia, né, que eu estou fazendo, claro. Evidentemente. Claro. Olha aqui, próximo. Não. Opa, o próximo é, Mauro, um gráfico para mostrar para a gente o tamanho da acumulação rentista, né, com base em juros, evidentemente. E aí a gente tem uma taxa Selic de capitalização composta, né, em que a gente vai acumulando juros sobre juros, certo? Não é, muitos fundos de renda fixa adotam esse tipo de capitalização dos juros, né? Você faz um cálculo de juros compostos em que o índice, os juros incidem sobre um valor atualizado da aplicação, já incorporado os juros. É por isso que a gente chama de juros sobre juros. Então, o que a gente vê? A Selic é apenas o piso da acumulação rentista. Ela é o piso. Ela é aquela taxa de juros sobre a qual não existe risco nenhum de aplicar. Uhum. Então, os demais ativos têm uma parcela de risco, então eles têm que ser remunerados a uma taxa de retorno mais alta do que a Selic. Por isso que ela se chama taxa básica, certo? Se você tomar só essa taxa básica, você vê o tamanho da evolução dessa curva. Você vê, eu não sei por que na figura não está aparecendo os anos embaixo dessa curva. Não sei se você pode puxar mais para aparecer. Não, acho que foi na transferência, você me mandou por um programa, que é o PowerPoint, e eu passei pelo Google, acho que ele tirou a datação. Tirou embaixo, mas, né? A gente começa nos anos 90 e vai subindo aqui. Exatamente. Você vê que ela vinha um flat, estava plano, horizontal. Aí, a partir do ano de 1991, quando a gente incorpora todo o neoliberalismo, né, toda a austeridade, aí você vê a curva se deslocando para cima, certo? Uhum. Essa taxa Selic. Então, Mauro, isso compromete... Quer dizer, aquele traço ali é basicamente o governo Fernando FHC, é isso? O traço FHC para frente, exatamente. Para frente, e aí é o que a gente está assistindo. Impressionante. Exatamente. Então, Mauro, com esse nível de taxa de juros aí, não tem modelo econômico de desenvolvimento que se viabilize. Não tem. É uma sedução pelos rentismo, é uma sedução pela rentabilidade de ativos financeiros que o capital produtivo, aplicado em força de trabalho, máquinas e equipamentos, não proporciona. Você entende? Perfeito. E é por isso que o país se desindustrializou. Perfeito. Né? É por isso que nós nos reprimarizamos. Mas isso é um projeto do império. Isso é um projeto para nos imobilizar, para nos engessar enquanto um país com capacidade, né, de se autodefinir. Né? Então, nós temos aí uma situação em que a elite dirigente e a tecnocracia reproduzem essas patas do império sobre nós. Esse outro gráfico, Mário, é outra representação da financiarização. E mais uma vez, outro gráfico elaborado pela Denise, tá? A partir de dados que ela foi colhendo aí no Banco Central e no IPEA e consolidou nesse gráfico aí. Fala. Esse gráfico é do Miguel Bruno, do economista Miguel Bruno, e é um gráfico legal, que ele mostra tradicionalmente nos artigos dele sobre financiarização. Nós escrevemos um artigo juntos e nós colocamos esse gráfico novamente. Esse gráfico é uma tradição, né, dentro do campo do estudo da financiarização no Brasil, que eu trouxe para mostrar para você, porque eu acho ele absolutamente ilustrativo. A coluna de azul, Mauro, é a taxa de acumulação produtiva, do capital produtivo, que a gente chama o capital fixo produtivo. Tá? E a coluna em cinza, essas colunas que vão crescendo de uma forma mais acelerada, é a taxa de crescimento real dos ativos financeiros. Repare a diferença entre um e outro. Tá? Essas barras cinzas é a taxa de crescimento do... real da acumulação de ativos financeiros. Nossa Senhora. E a de azul é o crescimento do capital fixo produtivo no Brasil.
Que praticamente não cresce, né? Se arrasta. Praticamente não cresce. Então, para você ter uma ideia, o crescimento dos ativos financeiros nesse período de 1980 a 2023 foi de 1.482%. Nossa. E do capital fixo produtivo de apenas 73%. Nossa. Então, repare, esse é um projeto para aniquilar com a classe trabalhadora. Porque é uma se não receita há para destruir o investimento... país e a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora desse país. Então, se não tem investimento em capital fixo produtivo, Mauro, nós não temos indústria nacional. Se não tem indústria nacional, nós não temos uma produção diversificada dentro do país. Nós não temos conteúdo tecnológico. Nós não temos uma força de trabalho especializada e qualificada. Nós não temos empregos com salários dignos e altos. Nós não temos progresso técnico. E a nossa produtividade é extremamente baixa. Tem que falar para o presidente Lula que os preços sobem porque a nossa produtividade é baixa. Porque preço e produtividade têm uma correlação muito alta. Então, você dizer que existe inflação porque os salários são altos é uma tautologia. Tá certo? É uma tautologia, porque, na verdade, era mais apropriado falar que nós não temos uma política de desenvolvimento, certo? Em que você possa aumentar a oferta, em que os salários cresçam junto com o crescimento da produtividade. Porque, Mauro, quando os salários crescem e a produtividade não cresce, eles esmagam os lucros. Daí a reação da elite. Para fazer o quê? Um regime de metas de inflação com taxas de juros altas para provocar a recessão, para baixar os salários, certo? Mas a resposta para a inflação que é a desenvolvimento. Que é a promessa do Haddad e do Galípolo para esse ano, né? Baixar de 3,5% para 2,5% o crescimento, né? Essa é a promessa deles. Essa é a promessa deles. Claro, eles não têm projeto de desenvolvimento. Quem não tem projeto de desenvolvimento promete o quê? Promete congelar a economia. Promete esfriar a economia, certo? Cadê o projeto de reindustrialização do Brasil? Cadê o projeto de incorporação de tecnologias novas? Cadê o pensamento estratégico desse país? O mundo está se transformando num mundo multipolar e o que é que o Brasil faz? Um anão, vai virar um anão aqui dentro da América Latina. Um anão, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Porque não tem pensamento estratégico. Porque aqui só se discute arcabouço fiscal e taxa de juros. Uma mediocridade, uma pobreza intelectual gigantesca, quando, na verdade, nós temos que estar enfrentando os problemas estruturais desse país, que são muito complexos, são muito graves, e que exigem pensamento estratégico para superá-los, certo? Então, Mauro, para você ter uma ideia, por conta de tudo isso, a nossa produtividade cresceu 4,1% entre 1950 e 1980, e cresceu apenas 0,2% ao ano entre 1990 e 2022. Nossa. O que você quer num país que tem uma produtividade que cresce de forma rastejante? Em alguns anos foi até negativa. Certo? Então, a solução para a inflação, a solução para salários que precisam crescer para atender o combate à pobreza, porque é assim que se combate a pobreza com empregos dignos e salários dignos. A solução é o desenvolvimento. Não é essa mesquinharia desse arcabouço fiscal, é essa mesquinharia desse regime de metas de inflação, que nós deveríamos repudiar. Mas isso, repito para você, é uma luta anti-imperialista, em primeiro lugar. Certo? Uma luta contra a elite financeira, internacional e local, que nos impôs essa camisa de força. Vamos passar para... Mauro, você pulou uma que eu acho muito interessante, porque essa é... Uma para trás, por favor. Não? Por que não está aí? Não está aí, não. Bom, então eu vou só falar sobre uma... Será que está para frente? Não. Não está. Por algum motivo não ficou, tá? Mas o que eu quero dizer para você? Era um gráfico que mostrava o quanto a dívida pública tem de participação percentual no estoque dos ativos financeiros no Brasil. Mauro, a dívida pública participa com 57% dos ativos financeiros do Brasil, certo? Ou seja, a expansão do passivo financeiro do Estado
tem como contrapartida a expansão do ativo financeiro do setor privado. A pergunta é, por que eles querem tanto fazer uma política macroeconômica que diminua a dívida pública? Parece até que é uma retórica contra os seus próprios interesses, né? Porque se toda vez que o Estado aumenta a dívida pública, ou seja, aumenta o seu passivo, há uma contrapartida direta no aumento da riqueza financeira do setor privado, por que eles fazem um discurso para a redução da dívida pública? Mas é um discurso hipócrita, né? Porque quando, por exemplo, a dívida pública é necessária para aumentar o gasto militar, como no caso dos Estados Unidos, não tem limite para a dívida pública. Quando é para salvar os bancos, não tem problema, pode aumentar a dívida pública. Mas ela também serve como um argumento seletivo para dizer é preciso fazer um arcabouço fiscal. Porque sem um arcabouço fiscal, você não consegue submeter a força de trabalho no Brasil. Você não consegue quebrar a espinha dorsal dos sindicatos. Você não consegue aniquilar com os movimentos sociais. Certo? É esse o papel do arcabouço fiscal. É esse o papel do Banco Central Independente. Mauro, vamos para o próximo, então? Chocante, Denise. Nossa, estou muito impactado com a tua apresentação. Realmente uma aula muito forte. É esse aqui, né? A próxima. Esse aí, Mauro, é mais... Desculpa, eu estou me repetindo, mas é porque é tão necessário mostrar, né, onde é que está o inimigo, porque eu acho que esse é o ponto da luta política, né? Qual é o inimigo? Tá certo? Quais são as estratégias do inimigo? Quais são as táticas? Certo? Então, aí tem a curva da taxa de lucro bruto, que é essa curva de vermelho, tá? Taxa de lucro bruto macroeconômico, tá? De todas as empresas e corporações do Brasil. Você vê que ela está caindo, né? Ela começa a cair desde 1981, tá? Há uma queda na taxa de lucro no Brasil, certo? Obviamente, como eu disse para você, a taxa de lucro cai porque não tem investimento em ativos fixos, né? Ela depende diretamente do gasto, com o investimento e do gasto público, essa taxa de lucro. Se isso se arrefece, ela tende a cair. E ela se arrefece por quê? Porque o lucro financeiro predomina, certo? E essa taxa em azul, né, essa curva em azul, é a taxa de acumulação de capital fixo produtivo, né, das empresas e das corporações. A diferença entre uma curva e a outra é o quanto de lucro se destina para ativos financeiros. Porque em cima está a taxa de lucro, embaixo está a taxa de acumulação de capital fixo produtivo. Então, uma parte desse lucro é desviado para ativos financeiros. Certo? Esse é, mais uma vez, um gráfico do Miguel Bruno, desse artigo. Que é algo que acontece nas empresas industriais, por exemplo, né? A empresa Exatamente. dá lucro, mas em vez do dono, dos sócios reinvestirem na empresa, eles tiram esse lucro da empresa e mandam para título da dívida, para os ativos financeiros, é isso? Para a Bolsa de Valores, ou então eles distribuem na forma de dividendos, ou eles recompram ações, ou eles têm ganho de capital. Tudo na esfera financeira. É exatamente isso que significa financiarização. É o predomínio, a hegemonia da esfera financeira sobre a esfera produtiva. Perfeito. Certo? Lá para frente. Fala, desculpa. Sim, você queria? Pode dizer. Não, Mauro. eu queria terminar, a gente está caminhando para o final, com um tema que me parece crucial, Denise. E, gente, é o que eu te falei, você tem avó, pai, mãe, tio, você mesmo, está no processo da aposentadoria, senta que a coisa é feia. Conta. Então, Mauro, o que acontece? Os fundos de previdência, eles são grandes players nesse processo de financiarização, né? E a financiarização, como eu disse para você, é um povo de muitos tentáculos. Ela se instala em vários mercados, mercado de terra, mercados de imóveis e na política social também, né? Na política social de educação, de saúde, da previdência, né? No caso aqui, como é que se faz dentro do mercado de fundos de previdência, né? Ora, os fundos, eles se instalam ali por dentro do Estado, se instalam
por dentro do Ministério da Fazenda. E qual é o grande argumento? Olha, a Previdência está custando muito caro ao país. Os gastos com Previdência estão anulando os investimentos públicos. E por quê? Porque as aposentadorias são muito altas. Veja bem, as aposentadorias são altas. Né? Claro que são os pobres que estão no fundo público de Previdência. Né? Os outros todos estão nos fundos de capitalização por dentro dos bancos, né? Nos fundos de capitalização privados. Né? Então, como é o pobre que está lá no fundo público de Previdência, o que acontece aí? Né? Nós vamos dizer que é preciso fazer reformas que, em primeiro lugar, na sua apresentação, na sua justificativa, elas entrem denegrindo o sistema público que existe. Né? Denegrindo. Olha, isso aqui é um déficit que vai explodir, então tem aquele discurso catastrófico, né, do aumento do gasto com Previdência, um instinto apocalíptico, né, em que as contas da Previdência vão explodir, mas o interessante é que só vale para o orçamento da Previdência. Esse instinto apocalíptico não existe, por exemplo, com o déficit nominal. Né? Olha, o déficit nominal está explodindo, meu Deus, um apocalipse, o déficit nominal está chegando a quase 10% do PIB. Não, ninguém diz isso. Né? Só tem crescimento apocalíptico na Previdência, porque é renda dos pobres, enquanto que o déficit nominal é renda dos ricos. Né? Então, Mauro, o governo, apoiado todo no discurso dessa elite financeira dos fundos de pensão e de aposentadoria, denigre o sistema público de previdência e, ao mesmo tempo, reduz a oferta pública, deteriora a oferta pública. Certo? Ora, isso vai empurrando as pessoas para o fundo privado de previdência. Né? Vai coagindo as pessoas a pagar preços exorbitantes em previdência privada, em regime de capitalização, preços exorbitantes em plano de saúde, porque a oferta é rebaixada, né? Ela não só é restringida, como ela perde qualitativamente. Então, esses direitos sociais vão virando mercadoria financeira. Né? Você vê os fundos, por exemplo, de private equities, comprando hospitais, laboratórios, faculdades, não é? Comprando toda a infraestrutura de saúde. Eles injetam capital ali, né? Quando o investimento está pronto, eles abrem capital em bolsa. E aí começam a ter ganhos de capital. Certo? Então, a gente chama isso de financiarização da saúde e da educação. Porque os fundos foram lá, e são fundos de investimento estrangeiros. Né? Eles vão lá e devoram essa infraestrutura toda social. A mesma coisa com a Previdência. Certo? A Previdência, então, vai sofrer esse pesado bombardeio. E aí, Mauro, o que vai acontecendo? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, tá? A Previdência, ela é um reflexo da vida ativa. Né? Ela é um reflexo da... Então, ela é determinada pelo nível de emprego formal e pelo nível de salários dos empregos formais. Porque esses empregos é que contribuem para a Previdência. A receita da Previdência depende disso. Mas o nível de emprego formal e o nível de salários depende da taxa de crescimento do país. Depende do dinamismo do país. Que depende, por sua vez, da indústria. Certo? Então, para você ajustar um sistema público de previdência, você precisa ter uma política econômica em favor do desenvolvimento, em favor do crescimento. Não é comprimindo os gastos da Previdência que você vai resolver um problema fiscal. De maneira nenhuma. Ao contrário, você vai agravar. Porque você vai resfriar a economia, vai aumentar o nível de emprego informal, vai reduzir as contribuições para a Previdência, né? E você vai levar o sistema à bancarrota. Mas é esse o projeto. O objetivo é esse mesmo. É esse mesmo. Você entende, Mauro? O objetivo é esse mesmo. Então, o que aconteceu na reforma do governo Bolsonaro? Só bote o gráfico de novo, rapidinho. Não, o outro, o anterior. Esse aqui. Esse. Olha o que aconteceu. A cada anúncio de reforma, que, aliás, foram reformas que começaram desde lá do governo Lula, em 2004, ali já começaram as reformas da Previdência. Então, eu acredito... Você observou, né, que todos os governos do PT fizeram reforma da Previdência contra os trabalhadores, né?
Com Todos. certeza absoluta, contra os servidores públicos também, e principalmente, né? Foi um ataque ali na sua base de apoio, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, Mauro, o pensamento é de descarte populacional. Os idosos, eles não fazem mais parte da força de trabalho, eles não têm mais utilidade, eles são igual aquela roupa surrada que precisa ser jogada fora. Entendeu? Então, há uma política de eliminação populacional, uma política darwinista, em que você rebaixa os valores da Previdência para que a vida dessa população se encurte, para que assim você diminua os custos da Previdência Pública. Você entende? Essa é que é a lógica. Tá? E aí, enquanto a gente encurta, né, a expectativa e as esperanças, olha o que acontece com o patrimônio líquido do Fundo de Previdência. Passa de 871 bilhões para 1 trilhão e 500 bilhões em 2024. A cada Agora, reforma que vai Denise, quem é acontecendo... empurrado para esses fundos de previdência aberta não é o trabalhador, a trabalhadora do salário mínimo, a trabalhadora doméstica, o pedreiro, o Não, operário, não. Esses aí esses estão aí ferrados, não, estão não conseguem. ferrados e vão para o BPC. Por isso que o BPC cresce tanto, certo? Você faz uma reforma da Previdência atrás da outra. Em 2019, você faz a pior de todas elas até ali, que foi a do Bolsonaro, que a gente pode conversar um pouquinho sobre elas. Até se você me dá um tempo, eu faço questão de falar algumas coisas. Você tira a capacidade da população pobre de se aposentar, porque passa a ser exigido uma idade e um tempo de contribuição que são inalcançáveis, e essas pessoas empobrecidas vão para o BPC. Aí o BPC cresce. Mas só tem um problema, né? O BPC, só entra no BPC quem tiver uma renda domiciliar per capita de 1/4 do salário mínimo. Então, Mauro, repare bem, é uma indignação. Porque se você trabalha a vida toda, o que é que você espera? Você espera se aposentar com uma renda digna proporcional ao esforço produtivo durante a sua vida ativa. Você não quer um BPC, você entende? E o BPC, para onde você ainda vai para a fila, porque ele nem é um benefício constitucionalizado, como é a Previdência. Você vai para a fila e, se tiver orçamento, então você vai ter acesso ao BPC. Não era nada garantido. Certo? Fora o governo tentando mudar os critérios de acesso a cada ano, porque se faz através de uma leizinha qualquer. Não é constitucional. Certo? Então, repare, é um nível de desconsideração com a classe trabalhadora, né, inimaginável. E o pior é que parte dessa classe trabalhadora assumiu para si o discurso de que, de fato, a Previdência está quebrando. Uma hora as pessoas param comigo e falam assim, mas vem cá, não está quebrando mesmo não, hein? Poxa, todo dia no Jornal Nacional os números são absurdos. Os números da dívida pública associados à dívida da Previdência são enormes. Fala, vem cá, não dá para falar da dívida da defesa, não, do orçamento da defesa? Não dá para falar da dívida do sistema de segurança pública? Não dá para falar da dívida, enfim, de qualquer outro ministro. Por que tem que falar da dívida da Previdência? Ora, porque os fundos de Previdência dominam os bancos, dominam o noticiário de TV. Então você tem que construir uma consciência deturpada da classe trabalhadora para que ela aceite aquilo como um fato consumado. E ainda apoie governo de esquerda que fazem reforma da Previdência. Então, agora, é uma consciência... Desculpa. Desviada. Perdão. Não, é que ontem você me falou, fiquei muito impactado com isso, como as mulheres são alvo dessas reformas previdenciárias que vem acontecendo desde lá, os primeiros governos do PT, e sobretudo nessa reforma de 2019 do governo Bolsonaro, é isso? Exatamente, Mauro. Essa reforma, ela teve um impacto sobre a aposentadoria das mulheres que é absolutamente acachapante, certo? O que aconteceu ali? Né? O governo Bolsonaro, ele queria igualar a idade de aposentadoria dos homens e das mulheres. Tá? 65 anos. Na luta política, o PT estava na oposição. Fez uma brava luta política contra o aumento da idade. Atenção, o PT fez uma brava luta política que eu acompanhei, PT e PSOL, PCdoB, os partidos de esquerda travaram uma forte luta política contra o aumento da idade das mulheres, que ia para 65 anos. Na luta, ficou 62 anos. Tá?
e ficou o mesmo tempo de contribuição, tá? O tempo de contribuição permaneceu de 15 anos. Então, as mulheres hoje, elas se aposentam com 2 anos a mais, 62 anos, mas com o mesmo tempo de contribuição, 15 anos. Mal, nós fizemos um estudo, na época, eu e um economista chamado Cláudio Pucci, e mais 2 engenheiros, um deles o Patrick. E isso até virou depois tese de doutorado do Patrick, porque ele ampliou essa pesquisa, etc. E tal. Mas o que a gente descobriu ali? Tá? Que nós tomando por base, tá, a amostra de 2016 de aposentados do INSS, que era a que nós tínhamos disponível na época, né? Se nós aplicássemos as mesmas regras da reforma do Guedes-Bolsonaro para aquela base de aposentados de 2016, 75% das mulheres não teriam se aposentado. Nossa. Eu vou repetir. 75% das mulheres não teriam se aposentado. Certo? Então, as mulheres já têm. Por que não? Porque trabalhar 2 anos a mais para as mulheres parece pouco para quem não está no corre. Né? Por quê? Porque a taxa de desemprego das mulheres é muito mais elevada, porque elas recebem salários mais baixos, 20% menores do que os homens, né? Porque elas correspondem a 56% da população desalentada, porque elas não conseguem trabalhar o número de horas que elas gostariam, né? Porque elas têm que fazer trabalho doméstico e cuidar da família. Então, elas têm uma posição desfavorável no trabalho e, evidentemente, na hora de se aposentar. Aumentar a idade das mulheres provoca esse tipo de feminicídio social, né? Porque você vai fazer o quê? Você vai deixar de aposentar um número enorme de mulheres com o aumento de apenas 2 anos na idade. Mas não foram só as mulheres que sofreram, não. Foram elas que mais sofreram. Vou te mostrar os homens. Os homens, Mauro, o que vai acontecer com os homens? Aumenta o tempo de contribuição dos homens para 20 anos, de 15 para 20 anos. Aí foi, assim, um golpe fatal que aconteceu com os homens. Nesse nosso estudo, aplicada essa nova regra do tempo de contribuição de 20 anos, a base de dados de 2016, que, portanto, é conservadora, porque é uma noção que ainda não tinha a reforma trabalhista, que vai acontecer em 2017, e vai desmantelar o mercado de trabalho. Portanto, isso que eu estou falando para você é uma posição conservadora, ou seja, por baixo. Os homens, Mauro, 57% dos homens não teriam se aposentado. Aplicada aquelas regras ali. Entende? Por quê? Porque quando se aumenta o tempo de contribuição, né, para 5 anos a mais, na verdade, você está aumentando um tempo de permanência no mercado de trabalho de 11,2 anos. Por quê? Porque o trabalhador ele só consegue contribuir por 5 meses dos 12 meses do ano. Uhum. Então, a cada ano, ele só consegue estar lá empregado e no emprego formal, contribuindo, 5 de cada 12. Então, quando você aumenta o tempo de contribuição de 15 anos para 20 anos, ele não precisa de mais 5 anos de trabalho, ele precisa de mais 11 anos de trabalho. Então, ele só vai se aposentar com 73 anos. Nossa Senhora. O que torna a Previdência uma ficção, um atestado de óbito. Entendeu, Mauro? Denise, deixa eu te falar, a gente vai ter que encerrar, nosso tempo esgotou, passamos até um pouquinho do tempo, mas essa questão da Previdência, eu estou achando que se você puder, daqui a 1 semana ou 2, voltar aqui para a gente especificamente olhar para esse tema da Previdência, eu agradeceria demais. Aí até a gente mergulhar mais no tema da Previdência, BPC, dos benefícios, né? Mergulhar mais detidamente no tema dos benefícios. A gente mergulhou hoje, mas o mergulho maior foi na questão da riqueza financeira, né? Porque realmente, Denise, nossa, estou muito impactado com tudo que você está falando, né? Tudo que você está falando, muito forte. Mas não esqueça que a riqueza dos fundos de previdência em regime de capitalização cresceu, né, 73%. E esse é o objetivo. O objetivo não é só oprimir os pobres, é fazer a gestão dos fundos de previdência aí, né? Sim, sim. A riqueza esse gráfico que aplicam
os seus recursos em títulos da dívida pública. 91% dos recursos dos fundos de regime de capitalização da Previdência estão aplicados em títulos da dívida pública. Quer dizer, o Estado retira o direito e ainda remunera esses fundos. Ó, Denise, então, fala, perdão, desculpa. Não, só isso, Mauro. Eu falo demais, Mauro. Você me deixa não, você fala o suficiente. Para com isso, é o suficiente. Ó, volta, Denise. Denise é gigante. Corte da entrevista, Maxwell. Corte logo para partilhar. Volta, Denise. Realmente um consenso aqui muito, muito, muito forte a tua entrevista. Então, desde já, Denise, vou aproveitar que você está no ar, né? Vamos combinar um novo encontro, realmente muito impactante, realmente uma das entrevistas mais impactantes que tivemos aqui no Manhã Brasil até agora. Muito obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço, Mauro, a oportunidade de construir junto com você uma resistência, construir uma disputa de poder, não é? Construir uma firmeza ideológica, não é? Uma radicalidade que possa ajudar a transformar essa situação e ajudar a transformar o mundo, Mauro. Mauro, é uma honra. Somos gente de esquerda. Estamos juntos. Legal, Denise. Obrigado, viu? Até a próxima vez, então. Depois, no privado, te procuro para a gente combinar. Um beijo, querida. Tá bom, tchau. Um abraço para todos.